Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro 4 coletivo, né? Esse é o encontro onde a gente vai falar um pouco sobre prototipagem, como vocês vão poder elaborar um protótipo das ideias de solução que a gente discutiu no encontro anterior, e também sobre a validação com o usuário final, que não pode ser os clientes de vocês ou a própria equipe. A gente vai aprofundar isso um pouco mais adiante, tá bom? Só sinalize para mim se a apresentação está aparecendo para vocês. Estou acompanhando aí, né? Vou mudar aqui para a tela da apresentação, eu não vou ficar das câmeras. Então, se vocês precisarem falar, vocês liberam o microfone e me chamem, tá bom? Então, vamos lá. Esse é o nosso encontro 4 coletivo, né, que é realizado com todos os empresários do ciclo. Hoje pela manhã a gente já fez uma rodada com os que puderam participar pela manhã e agora a gente vai dar seguimento com vocês. Certinho? Então, como eu falei ainda agora, hoje as orientações sobre o processo de desenvolvimento do protótipo da solução e testagem para validação com o cliente ou usuário final. Eu vou pular essa parte da apresentação, como já é o nosso segundo encontro coletivo, todo mundo já se apresentou naquele anterior, né? Então, a gente vai ganhar um tempinho com essa apresentação. Orientações para prototipagem. O objetivo desse nosso encontro hoje, aliás, o objetivo da prototipagem em si, é acelerar o processo de aprendizagem da equipe em relação à solução que vai ser implantada. Ou seja, vocês já identificaram um problema, já identificaram algumas soluções. Só que é necessário que vocês prototipem e validem essas soluções antes de implantar na empresa, certo? E assim, é um momento muito especial no projeto, porque agora que vocês vão colocar a mão na massa, vão poder estar desenvolvendo, né, atividades que a gente chama de semanas de atividade do empresário. E é um momento que vocês podem e devem incluir a equipe de vocês. Porque ao mesmo tempo que vocês estão implantando um novo produto, um novo serviço ou alterando algum dos processos da empresa de vocês, é importante que a equipe participe para que eles possam acompanhar também cada passo desse novo projeto, né? Bom, o que seria um protótipo? O protótipo ele tem a ver com a viabilidade técnica do serviço ou produto comercializado pelo negócio, que são melhorados através da coleta de feedback dos clientes. São levadas em conta as características mínimas do serviço ou produto. O protótipo ele é apenas uma idealização e representação. Ele transforma a ideia em algo palpável e concreto. Ou seja, aquela ideia que vocês já tiveram, que a gente já discutiu, vocês vão trazer ela para o mundo real. Vocês vão transformar ela em algo palpável, algo concreto, algo que possa ser visualizado, né? E de que forma vocês poderão fazer isso? Eu vou estar passando com vocês agora quatro tipos de protótipo que geralmente são usados na nossa metodologia. É claro que se vocês fizerem pesquisa mais aprofundada no Google, na internet, vocês vão encontrar uma série de outros tipos de protótipo. Mas a gente acredita que esses 4 aqui são mais tranquilos de serem trabalhados. Então, como que vocês podem prototipar? O primeiro tipo de protótipo que eu vou estar falando com vocês é o protótipo de vídeo. Para quem que o protótipo de vídeo é indicado? Ele é indicado quando os clientes eles não podem experimentar todo o serviço ou produto em loco, na sua totalidade. Então, assim, quando os clientes de vocês, ou os clientes do estabelecimento, ou os próprios colaboradores não podem estar ali experimentando essa inovação que está sendo trazida para a empresa de vocês podem estar prototipando esse vídeo. E aí vocês vão mostrando passo a passo ali daquela ideia ou daquele novo serviço para a equipe de vocês ou para o cliente final, certo? Uma vantagem para quem trabalhar com um protótipo em vídeo é poder compartilhar com pessoas de diferentes competências, que também podem emitir suas opiniões sobre a inovação proposta. Ou seja, o vídeo ele tem essa particularidade que ele pode ser compartilhado tanto com as pessoas de perto, quanto pessoas de longe também. Vocês podem estar obtendo opiniões de diversos grupos de pessoas que vão estar trazendo opiniões a respeito desse novo produto ou serviço. Certo? As etapas sugeridas para quem for trabalhar com protótipo em vídeo.
vocês primeiro devem definir todas as etapas do novo serviço ou da demonstração do produto que você gostaria de mostrar aos clientes. Então, é muito importante que você determine as etapas ali do novo serviço ou do produto. Por exemplo, você gostaria de mudar ou inovar o seu modelo de atendimento. E aí você vai distribuir as etapas desse modelo de atendimento. Desde a entrada do cliente até o seu restaurante, a recepção, o momento que ele faz o pedido, paga e se despede. Então, isso seria discriminar as etapas do processo, né? Um outro ponto para quem vai trabalhar com protótipo em vídeo é escolher um colaborador para fazer o papel do cliente durante as filmagens. Ou seja, ali vocês vão estar representando, né, idealizando um modelo de produto ou serviço ou inovação em processos, e vocês têm que escolher uma pessoa da equipe de vocês que vão fazer parte do vídeo, simulando um cliente, né? É muito importante que vocês simulem a execução de todas as etapas registrando em vídeo, ou seja, etapa por etapa. É também muito bacana que, caso alguém vá trabalhar com protótipo em vídeo, que adicione um áudio explicando cada uma dessas imagens que estão sendo gravadas, ou seja, o passo a passo ali do processo. No protótipo em vídeo, a gente considera que um tempo ideal seria de 3 minutos, porque é um tempo que vai ficar curto, mas vai ficar consistente. Então não vai cansar o cliente final de vocês, o usuário final do produto ou do serviço. Tá bom? Bom, o segundo modelo de protótipo que eu vou trazer para vocês agora é o protótipo em desenho. É um tipo de protótipo que é bastante utilizado pela sua simplicidade, né, e também pelo custo. Ele é um protótipo que ele tem custo zero. E aqui no nosso material ele vai falar um pouco sobre as vantagens de trabalhar com protótipo em desenho. Ele possibilita a visualização gráfica do novo produto ou serviço que será incorporado à empresa. É uma das opções mais simples e que envolve menos recursos e possui infinitas possibilidades para ser explorado. Então, assim, o protótipo em desenho, ele é muito simples, é muito prático. A partir do momento que você já definiu as etapas ali do processo, da nova solução, você vai passar isso para o papel e não precisa ser nada muito elaborado. Com uma folha A4, uma caneta, você começa a rascunhar e vai desenhando as etapas desse processo, vai fazendo anotações. Assim, para quem tem mais particularidade com as ferramentas virtuais, existem alguns programas, né, aplicativos que vocês podem estar realizando esse protótipo em desenho. Como, por exemplo, a gente utiliza bastante o Canva, né, que é um programa gratuito onde vocês podem estar simulando esse protótipo em desenho. Lá tem as ferramentas, é só você ir arrastando e é bem simples de utilizar. Quais seriam as etapas sugeridas para quem vai trabalhar com protótipo em desenho? Novamente, separar o novo produto ou serviço em etapas, escolher o tipo de desenho que será feito, né? Se ele vai ser feito à mão, se ele vai ser feito virtualmente, definir onde será feito o desenho, se ele vai ser feito no computador, se ele vai ser feito numa folha A4, numa cartolina. O desenho ele deve representar cada uma das etapas que foram determinadas no início do protótipo. E nesse tipo de protótipo também é muito importante ponderar e anotar todos os detalhes, situações e as diferentes interações do cliente com esse serviço. Por exemplo, quando o pessoal que trabalha em restaurante deve saber disso. Quando você vai lançar um novo produto no seu restaurante, né, um novo prato ou uma nova bebida, você costuma testar isso com os clientes, né, antes de lançar, para saber se vai ter saída, qual é a aprovação do cliente e tudo mais. E é muito importante que ali naquele momento dessa testagem você esteja anotando as impressões que você teve do cliente a respeito do seu produto, né? Se a aparência do cliente foi agradável, se o cliente ele se demonstrou satisfeito ali com aquele novo produto, se a experiência em si foi satisfatória na questão do atendimento, tá bom? E vou passar para o terceiro tipo de protótipo, que é o protótipo em simulações. O protótipo em simulações ele é muito recomendável para quem pode ofertar 100% do produto ou serviço em loco, ou seja, dentro da empresa de vocês, né, quando o cliente ele pode ter acesso. O protótipo em simulação ele simula diversas situações que o novo serviço ou produto vai gerar. A vantagem dele é que o cliente ele tem um alto grau de realismo em relação às demais possibilidades, que a gente já falou até agora. Porque
esse cliente e usuário final, ele vai estar testando ali em loco, né, presencialmente, e ele vai poder ter um realismo dessa ideia. Quais seriam as etapas sugeridas para quem vai trabalhar com protótipo de simulação? Novamente, separar o novo serviço ou produto em etapas, escolher uma pessoa de confiança para ensinar todas as etapas do serviço ou demonstração do produto como se realmente o estivesse usufruindo dele, certo? O último tipo de protótipo que eu tenho para trazer para vocês hoje é o protótipo em maquete. O protótipo em maquete ele é muito indicado para quem vai trabalhar ideias que envolvem espaço físico, layout, fachada ou organização do fluxo de clientes na sua loja. Ele ajuda a antever as necessidades de ajuste em layout do espaço físico, reorganizando do local de trabalho, nova movimentação dos clientes numa loja. Ajuda no planejamento das novas nuances do serviço ou produto. Assim, o protótipo em maquete, ele não é tão simples quanto o protótipo em desenho, né? Ele é um protótipo mais elaborado, ele é mais trabalhoso, mas ele também tem grande eficácia, só que ele é mais indicado para esses casos que eu falei para vocês. Se a solução de vocês tiver a ver com espaço físico, fluxo de clientes, layout, trabalha com maquete. Tá bom? Assim, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente já tem muitas ferramentas para trabalhar maquetes virtuais, né? Fazer projetos e tudo mais. Então, para quem já é mais afinado com tecnologia, talvez seja uma opção também. As etapas sugeridas para quem vai trabalhar com protótipo em maquete é definir o tipo de material que você utilizará na maquete, a depender do tipo de informação que você quer transmitir. Montar uma maquete em dimensões reduzidas do ambiente que deseja representar, ou seja, você vai pegar o espaço físico da sua loja e representar ele numa escala menor, né? Pelo menos tentando cumprir fielmente ali as distâncias, os espaços, tudo numa escala reduzida. Uma outra etapa para quem vai trabalhar com maquete é usar bonecos para simular a posição e a movimentação de clientes pela sua empresa e também a posição dos colaboradores. É uma forma bem prática, né, de você enxergar ali o fluxo de pessoas, a entrada e saída de clientes, onde estão posicionadas as pessoas da sua equipe. Aqui agora eu vou trazer para vocês 3 ações que estão envolvidas nesse processo de prototipagem e quem será responsável por executá-las. O processo de prototipagem, ele não é um processo fechado, ele não tem esse manual, essa regra que vocês têm que seguir bem ali à risca. Mas isso aqui são algumas dicas de ações que vocês podem tomar para desenvolver um protótipo bem elaborado. Bom, a primeira ação é criação dos componentes individuais. O que seria isso? Criação de telas, páginas, peças, vídeos, né? E a busca de recursos já existentes na empresa ou inspiração do mercado. Hoje em dia, vocês, todos nós, no caso, temos uma ferramenta muito importante e muito vasta que é a internet, né? Então, assim, essa ação aqui de criação dos componentes individuais é a ação do momento ali da criação, onde vocês vão buscar inspiração, vão buscar recursos que já existem na empresa de vocês, ou recursos fora, né? E como eu já me antevi aqui, a utilização da internet como um ambiente de fácil coleta de informação e agilidade do processo. A segunda ação a ser tomada no processo de prototipagem é coordenação das ações de desenvolvimento do protótipo. O que isso envolve? A criação e acompanhamento do fluxo lógico para o desenvolvimento e implementação do protótipo, coordenar os ajustes necessários e acompanhar a validação. Ou seja, a pessoa que ficar responsável por coordenar as ações, ela vai estar ali coordenando os ajustes, né, que vão estar sendo feitos no decorrer do processo de prototipagem. O protótipo também ele não é como eu já falei, não é um processo fechado. Vocês vão realizar o primeiro protótipo, o segundo, o terceiro, se for o caso. E não se preocupem que esse é o momento de fato de errar e acertar, né? O protótipo ele serve para isso, é para realmente você testar a sua ideia. A terceira e última ação dos responsáveis envolvidos no processo de prototipagem é o registro do desenvolvimento do protótipo. E o que deve ser feito? Registrar todos os detalhes das etapas de desenvolvimento, testagem, ajustes, validação do protótipo. E essa ação é muito importante, pois ela embasará a etapa de revisão e ajuste,
Ou seja, você fechou ali o seu protótipo e você percebeu que ele precisa de algum ajuste, essas anotações que foram feitas, essas impressões, elas vão ser muito importantes ali para você voltar, ver qual foi a dificuldade na montagem desse protótipo, ver o que poderia ter sido melhorado, né? O próximo ponto que eu vou trazer aqui para vocês é o seguinte, que não é necessariamente obrigatório que cada pessoa a desenvolver essas ações seja uma pessoa diferente. Vocês podem estar definindo uma pessoa para trabalhar essas 3 ações, ou vocês podem também estar vocês mesmos executando. A gente sabe que muitas das empresas têm um quadro de pessoal reduzido, têm uma equipe menor, então vocês acabam tendo que vocês mesmos executar essas tarefas, né? Apesar da gente ter dito que é o momento de incluir a equipe nesse processo de prototipagem. Então, uma pessoa pode desenvolver mais de uma ação. A mesma pessoa que vai coletar os dados, que vai buscar inspiração ali, ela pode ser a mesma pessoa que vai fazer as anotações, os relatórios, anotar as impressões no momento da testagem com o cliente. Então, ok, o primeiro ponto a gente passou aqui, que é a questão do processo de prototipagem, né? E para a gente encerrar esse bloco, eu vou dar algumas dicas para a prototipagem. A primeira delas é que não existe nada que você não possa prototipar. Independente da proposta de inovação que você pretende executar, ela pode ser prototipada. Tem ideias que têm mais facilidade do que outras, mas toda ideia, toda solução, todo caso de inovação, ele pode ser prototipado. A segunda dica que eu trago para vocês é não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo prototipado. É muito natural que quando você está criando um novo projeto, desenvolvendo um novo produto, um novo serviço, você se entusiasme com ele, né? Todavia, a função do protótipo é justamente descobrir possíveis gargalos, erros, falhas, desvios, entre outros, no novo produto e serviço. Então, a dica é não se apaixone pelo primeiro protótipo, ali, pela primeira ideia. Porque pode ser que, a partir do momento que você fizer a testagem, a validação, não dê certo. Então, você vai se frustrar ali com aquela ideia, né? Então, mantenha sempre a mente aberta para poder, se for o caso, desenvolver um novo protótipo, realizar ajustes e tudo mais. Bom? O terceiro ponto aqui, uma das dicas que eu trago para vocês é que vocês observem o protótipo com os olhos do cliente. Mesmo sabendo que haverá uma etapa mais adiante no qual vocês vão testar esse protótipo com o cliente, é importante que no momento da construção do protótipo vocês enxerguem com os olhos do cliente. Por exemplo, será que eu gostaria de adquirir esse produto? Esse novo serviço ele seria bom? Ele seria eficiente? Ele valeria o meu dinheiro? Então, vocês têm que pensar nas reclamações e possíveis sugestões que você já recebeu em relação àquele problema e também pensar no perfil do seu público atual e também no público que você quer atingir. Uma outra dica que a gente traz para vocês é lembrar-se do objetivo do protótipo. O objetivo da prototipagem é testar com a maior realidade possível todas as funcionalidades do novo serviço. Portanto, atente-se aos detalhes e busque analisar todas as possibilidades de interação do novo serviço com o cliente. Bom, como eu já falei anteriormente, vocês vão poder voltar, refazer o protótipo quantas vezes ser necessário, até o momento que o protótipo vai ficar zeradinho ali, fechadinho. Não tenham receio de que a prototipagem não dê certo nas primeiras vezes. Analise, refaça, redesenhe, acrescente novas situações, novas simulações, antecipe a reação dos clientes e reflita com o máximo de informações que vocês puderem coletar nessa etapa. Tá bom? Eu vou passar agora aqui para o segundo bloco, que seria a apresentação do modelo de testagem e validação da solução com o cliente ou usuário final. Ou seja, primeira fase, vocês desenvolveram um protótipo, né, do novo produto, serviço ou da nova solução que vocês querem implantar na empresa, baseado naqueles modelos que a gente falou no início da reunião. E o que vem a seguir? A seguir a gente tem a parte da testagem e da validação. O que seria a testagem? A testagem é aplicar a solução e verificar os resultados para ver se a gente resolverá o problema. E a validação, o que seria?
A validação é conhecer a opinião dos clientes ou usuário final sobre o protótipo, certo? Bom, dentro desse processo de testagem e validação, tem alguns personagens também, alguns atores desse processo, né? O primeiro deles é o entrevistador. Qual é o papel do entrevistador? Ele vai definir as perguntas que vão ser realizadas com os clientes na fase de teste. Então, no momento da testagem, vocês têm que eleger, ou vocês mesmos irão fazer, um questionário para poder testar esse produto ou esse protótipo com o cliente final, o usuário final, né? E vocês têm que fazer perguntas com base na percepção sobre os gargalos, da oportunidade de inovação, sobre os pontos críticos de desenvolvimento dessa oportunidade e os aspectos divergentes, ou seja, aquilo que os membros da equipe divergiram, que eles não concordaram. O entrevistador ele vai ser o responsável por entrar em contato com clientes que estejam dispostos a testar o protótipo, conduzir e gravar a entrevista. Então, assim, existem, só aprofundando um pouco, 2 usuários finais que vocês vão poder testar os protótipos, que são os próprios clientes da empresa de vocês, aqueles que se dispuserem, né, a realizar esse teste, e também os próprios colaboradores da equipe de vocês. E como que isso é definido? Através da solução que estão para implementar. Tem algumas empresas que estão buscando soluções mais internas, que vão surtir efeito ali dentro da empresa. É claro que elas vão ter impacto para o cliente final também, para o cliente da empresa. Mas são ações que têm que ser testadas dentro da empresa, com a equipe. Por exemplo, mudança nos processos da empresa, mudança no atendimento. Agora, se, por exemplo, você for testar um novo produto ou serviço que impacta diretamente o cliente externo, aí você testa diretamente com ele, tá bom? É claro que isso já vai ter passado pelos membros da sua equipe, eles já vão estar conhecendo cada etapa ali do processo e tudo mais. Bom, o próximo personagem no processo de testagem e validação são os clientes, os usuários finais, né? Que a gente recomenda que vocês escolham 5 clientes. Eles vão ser escolhidos para avaliar e testar o protótipo da solução. Quem é o escrevente e o que ele faz? O escrevente ele pode ser o próprio empresário, o gestor ou um colaborador da equipe. Ele é responsável por registrar, anotar todos os aprendizados da equipe com as entrevistas, ou seja, o que a equipe de vocês absorveu com essas entrevistas, quais foram as impressões que eles tiveram em relação à percepção do cliente, né? O escrevente também vai ficar responsável por analisar essa entrevista. Ele vai identificar padrões de sucesso ou de falhas no protótipo. É o momento que vocês vão saber, ó, o protótipo deu certo ou o protótipo não deu certo. Agora eu vou estar passando para vocês alguns pontos sobre o roteiro para a entrevista. São blocos de perguntas que devem ser elaborados no formato de pergunta aberta, porque não tem a possibilidade do seu cliente responder apenas sim ou não. Então, se você perguntar, por exemplo, você gostou desse novo produto? O cliente pode dizer sim, não, e morre naquilo, você não aprofundou ali com o seu cliente, né? Agora, se você perguntar para ele qual é a sua impressão a respeito desse novo produto ou serviço, ele vai te dar uma resposta elaborada. Ele vai desenvolver uma resposta ali contigo. É importante que essas respostas tragam informações sobre o protótipo e também no que pode estar sendo melhorado. Então, não façam perguntas fechadas, sempre perguntas abertas para permitir respostas abertas, certo? Bom, eu vou trazer aqui os blocos de perguntas. O primeiro deles é perguntas de contextualização. Este bloco de perguntas permite conhecer melhor o perfil do cliente que testará o protótipo. Por exemplo, digamos que algum de vocês vai testar uma solução com os clientes da empresa. E esse bloco de perguntas de contextualização, por exemplo, podem ser: qual é a sua idade, para que vocês descubram a faixa etária desse cliente de vocês, por exemplo. Você costuma realizar compras online? Qual o seu hobby? São perguntas que vocês vão utilizar para identificar o perfil do cliente de vocês, certo? O próximo bloco de perguntas aqui são perguntas intermediárias.
São perguntas que permitem entender se o entrevistado se familiariza ou gosta de alguma atividade relacionada direta ou indiretamente ao contexto do protótipo. Ou seja, são perguntas que vocês vão fazer para identificar se o cliente de vocês se identifica com aquele protótipo, se ele tem afinidade, ou com o protótipo ou com alguma ideia similar, alguma ideia próxima, né? Por exemplo, você compraria esse produto ou você adquiriria esse serviço? É um tipo de resposta desse bloco, tá bom? Passando adiante aqui, a próxima pergunta que vocês terão que elaborar também para poder testar esse protótipo com o cliente final, o usuário final, são perguntas e orientações do teste. Este bloco de perguntas deve orientar o cliente de forma ampla para que execute uma atividade para o teste do protótipo. Se necessário, faça perguntas abertas para auxiliar o pensamento em voz alta. Então, assim, são perguntas que vocês vão elaborar. Por exemplo, se o protótipo de vocês tiver alguma orientação, algo que deva ser passado ao cliente, essas perguntas elas têm que transmitir essa mensagem, né? E vocês têm que fazer também perguntas abertas, para que o cliente possa expressar seu pensamento a respeito daquele protótipo. Já as perguntas consolidadoras têm por finalidade revisar os principais aspectos da entrevista com o cliente quanto ao teste do protótipo. Ou seja, seria meio que uma conclusão, né? Qual foi a impressão do seu cliente em relação àquela testagem? Se ela foi eficaz, se ela foi efetiva, se ela realmente vai trazer retorno para a sua empresa, se esse novo produto ou serviço vai ser viável. Aí aqui é o questionário que vocês terão que utilizar para essa testagem com o usuário final, né? Como eu falei, são perguntas de contextualização, perguntas intermediárias, perguntas de orientação do teste e perguntas consolidadoras. Vocês veem aqui que ele traz 3 linhas, porque o indicado é que vocês façam 3 perguntas em cada bloco de perguntas desses. Tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre os passos para testagem e validação. Passo 1 é contatar 5 clientes externos da base atual e caso exista interação do protótipo com os mesmos, que estejam predispostos a testar, agende um horário para o teste. Entre 30 minutos a 1 hora, você já avisa o cliente, olha, eu vou testar um novo produto, um novo serviço, um novo projeto da minha empresa e eu preciso da sua colaboração. Você topa participar? Topo. Então, a gente vai estar fazendo isso em cerca de 30 minutos, 1 hora, e aí o cliente vai dizer se concorda ou não. Tá bom? Já o passo 2 é iniciar a entrevista com um cumprimento amigável e uma conversa com amenidades, ou seja, você já não vai adentrar ali diretamente no assunto. Você vai entrar quebra o gelo com o seu cliente, né? Você vai poder deixar ele à vontade para que dessa forma ele demonstre as suas expressões e interaja com o seu protótipo. Tá bom? O terceiro passo para testagem e validação com o usuário final é fazer as perguntas de contextualização, né? E vocês vão avançando gradualmente, de acordo com o contexto de utilização do protótipo. Vocês têm que observar sempre aquele roteiro de entrevistas que a gente falou agora há pouco, né? E também aproveitar as perguntas intermediárias para confirmar e compreender melhor o perfil do seu cliente. São aquele primeiro bloco de perguntas que a gente falou, né? Que são perguntas para que você conheça o seu cliente. Nesse momento, é importante também anotar todas as suas impressões sobre a avaliação do cliente em relação ao protótipo. Bom, dito isso, a gente chega no final do nosso encontro 4 coletivo, né? E o que eu deixo como atividade para vocês? Vocês lembram que no encontro 2, eu falei que vocês teriam que coletar alguns dados para a nossa mensuração inicial, né? Então, esses dados dos indicadores, não sei se vocês ainda lembram, seriam os custos, faturamento e pessoas efetivamente ocupadas na empresa de vocês. Quando no nosso encontro 6, esses dados vão ser utilizados, ou seja, mais ou menos lá para metade do mês de maio, ou para o final de maio. Então, nessa etapa, vocês têm que estar com esses dados em mãos. Faturamento, custos e pessoal ocupado. E a que mês se refere esses dados? Ao mês de abril agora. Então, como abril ainda não encerrou, vocês ainda vão estar coletando esses dados. Virou o mês para maio,
vocês vão registrar esses dados e deixar ele parado. Quando a gente marcar o encontro 6, é o momento que a gente vai fazer a mensuração inicial, né? Que a gente vai medir a produtividade da empresa de vocês. E aí vocês me apresentam esses dados, tá bom? Uma outra atividade que eu vou deixar, logicamente, é desenvolver o protótipo e realizar a testagem e validação da solução, seguindo todo esse passo a passo que eu passei para vocês, né? Logo, amanhã eu vou estar enviando para vocês um material que é um manual relacionando toda essa nossa apresentação de hoje. Ele vai explicar bem detalhadamente cada passo, desde a criação do protótipo até a testagem e validação com o usuário final. Então, assim, é importante que vocês leiam esse material, né, esse PDF, que é lá que vai explicar qual é a atividade de vocês, que no caso é criar o protótipo, o roteiro de perguntas e testar isso com o seu cliente ou com a sua equipe. Certo? Assim, não faz parte da metodologia, mas como que a gente vai trabalhar? A partir de segunda-feira agora, vocês vão ter 2 semanas para desenvolver esse protótipo da solução, daquela solução que a gente destacou lá no encontro 3. E aí eu vou estar fazendo vocês, para quem quiser, claro, tiver dúvidas, a gente pode estar fazendo mini reuniões de 10, 15 ou 20 minutos, para discutir qual é o modelo de protótipo ideal para a solução de vocês, né, individualmente, claro. Cada empresa desenvolveu o seu problema e a sua solução. E vocês vão estar ajudando comigo a partir de segunda-feira, tá certo? E aí vocês vão ter esse prazo de 2 semanas. Por que é importante cumprir essa tarefa do protótipo, né, da testagem? Porque desse protótipo vai depender o nosso encontro 5, 6 e 7, que são encontros individuais, onde a gente vai fazer o acompanhamento do protótipo, saber se deu certo, se não deu, quais foram as dificuldades e os gargalos, né, no momento da criação desse protótipo, da testagem. Então é muito importante que vocês desenvolvam, tá bom? Então é isso, eu me deixo à disposição de vocês a partir de segunda-feira, qualquer horário, tanto no período do dia quanto da noite, vocês podem estar agendando comigo com um pouquinho de antecedência e a gente vai conversando sobre o protótipo, né? Ou se alguém já tiver alguma ideia e já quiser executar, tudo bem, tá bom? Agora, nesse momento, eu vou abrir para vocês um espaço para perguntas. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida agora de imediato em relação a essa apresentação que a gente fez hoje, em relação a protótipo, testagem, validação, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vocês estão tranquilos? Compreenderam bem o que é para ser feito? Não se envergonhem não, a gente está aqui para esse momento de aprendizado mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Já que ninguém tem mais nada a pontuar, nada a colocar, eu vou estar encerrando essa reunião aqui com vocês, tá bom? Vou liberar vocês para a gente poder jantar, assistir uma TV, poder relaxar. Sabe que o dia a dia ele tende a ser bem massacrante, né? E a semana ainda não acabou. Amanhã ainda é dia de luta, tá bom? Então é isso. Amanhã eu vou estar enviando para vocês essa apresentação aqui que a gente utilizou hoje e o modo de atividade do empresário, que vocês vão desenvolver nessas 2 semanas, tá certo? E a partir de segunda-feira eu me disponho a estar fazendo essas mini reuniões, para que vocês possam discutir comigo a questão do protótipo, da ideia de solução e para estar fazendo ajustes, tá bom? Uma outra notícia que eu queria deixar para vocês é que eu recebi uma informação do Sebrae hoje. Eu não sei se vocês lembram, no Encontro 3 eu falei das consultorias do Sebrae, Sebrae Tech, né? Tem as consultorias do próprio Sebrae aqui do Acre. E essas consultorias, eu havia falado para vocês que o subsídio delas do Sebrae era 80%, que o Sebrae iria arcar com 80% das consultorias. Esse subsídio mudou. A partir de agora ele está sendo 100%. Ou seja, a empresa de vocês não vai arcar com os custos dessa consultoria, certo? Hoje eu já analisei aquele nosso plano de ação, os problemas e soluções que a gente desenvolveu, e baseado naquilo eu já indiquei algumas consultorias que eu vou estar passando para cada um de vocês, né, de forma individual. E eu já vou passar isso para minha gestora amanhã. Caso vocês tenham uma consultoria em mente, algo que seja muito urgente, vocês podem estar passando para mim, que aí eu envio para ela. Ela vai providenciar a inscrição da empresa de vocês nessas consultorias, tá bom? A vantagem da consultoria é porque o consultor ele vai estar ali em loco com vocês, ele vai imergir na empresa, ele vai poder adentrar em todos os departamentos, em todos os processos, e o consultor, diferente de mim, ele tem autonomia, né, para dizer, olha,
fulano, você tem que fazer isso e isso. E ele vai estar entregando para você um projeto que vai poder estar sanando as dificuldades que você estiver tendo. Dona Marilu, pode abrir o microfone. Deixa eu te perguntar, o Bruno, essas consultorias, elas vão de acordo com a nossa necessidade? Oi, tá ouvindo? Estou ouvindo. Oi. Estou ouvindo, pode falar. Ou ela já tem uma relação das consultorias disponível? Ó, eu tenho aqui comigo uma relação de todas as consultorias que o SEBRAE oferece. Então, baseado na minha percepção em relação aos problemas que vocês expuseram comigo no Encontro 3, eu já indiquei algumas consultorias que vão casar com o problema que vocês levantaram. Aí o que eu estou dizendo para vocês é que caso vocês tenham alguma outra consultoria em mente, vocês podem me passar até amanhã, porque aí eu vou estar registrando e a minha gestora vai fazer a inscrição da empresa de vocês, tá bom? Lembrando que cada empresa, por ano, ela pode participar de até 3 consultorias. Então, como até junho essas consultorias vão estar gratuitas, é o momento de vocês aproveitarem e trazer esses consultores para dentro da empresa de vocês, tá bom? Porque essas consultorias elas vão estar trabalhando como um aliado aqui no nosso projeto. A gente está tentando solucionar soluções de baixo custo, soluções rápidas, né? E as consultorias elas vão entrar ali com mais força. Vão poder solucionar esses problemas de forma mais efetiva, tá bom? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Oi? Seu Werisney, diga. Deixa eu te falar. Era bom, às vezes, a gente não está sabendo todo tipo de consultoria que tem aí no Sebrae. Então, de repente, às vezes tu pode mandar no privado de cada um, olha, o Sebrae tem esse tipo de consultoria aqui. Vê se alguma dessas aí tu tá tendo essa necessidade e tudo, pra gente tentar se encaixar. Eu sei que pelo menos eu acho que cada empresa fez no último encontro contigo, a gente conversou sobre isso, mas de repente tem alguma outra coisa lá que a gente não saiba que o Sebrae tá oferecendo, para a gente poder querer se candidatar a essa consultoria, entendeu? Tá, então, sim. Se for possível, depois tu passa uma relação, assim, no privado de cada um, olha, temos essas opções, vê alguma coisa aqui, passa para mim que eu tento interceder aqui por vocês. Pronto. Certinho, eu vou fazer isso. É isso aí, então. Bruno, é interessante mesmo. Pode ser alguma que a gente não saiba e que seja boa para a nossa empresa. Tá certo. Como no nosso último encontro eu já tinha debatido com algumas empresas a questão da consultoria, essas eu já coloquei lá. E para quem a gente não tinha acordado nenhuma consultoria, eu também sugeri alguma. Então eu vou enviar essa listagem para que vocês analisem as fichas técnicas de cada consultoria e vejam qual que vai casar com o problema ou gargalo da empresa de vocês, tá bom? No início do projeto eu pensei em criar um grupo, porque essas informações são informações gerais que eu tenho que passar para cada um dos 20 empresários. Só que assim, eu não criei o grupo porque eu fiquei com receio de que vocês se sentissem invadidos, achassem ruim. Porque geralmente a gente já tem tanto grupo, todo dia em trabalho, família, amigos, e acaba não sendo coisa legal. Mas se for o caso, eu crio o grupo para facilitar a nossa troca de informações. Tá bom? Por mim, sem problema. Aí deixa claro, cria o grupo e deixa lá, olha, quem não se sentir à vontade de participar pode sair. Porque às vezes esse tipo de grupo serve até para algum tipo de network, entendeu? Entre os participantes. E era isso que eu ia pontuar para vocês também, essa questão do networking. Tanto na questão empresarial, que a gente sabe que tem empresas que podem trabalhar aliadas, né? Tem ramos que são afinidade, como também nesse processo de prototipagem que vocês vão desenvolver agora. Vocês podem livremente estar trocando informações uns com os outros, certo? Esse é um momento de aprendizagem individual e também coletivo. Então eu acredito que o grupo vai ser bom nesse sentido, para que vocês tenham acesso aos contatos dos demais e estejam trocando essas informações. Tá bom? Alguém gostaria de colocar algo mais? Ok, gente, no demais eu só tenho a agradecer vocês por estarem aqui hoje, né? Por estarem participando conosco desse projeto. Mais uma vez eu agradeço de coração. Vocês já chegaram na metade da nossa jornada, que a gente está no encontro 4, no caso são 8 encontros, né? Estamos já com 2 meses aí
Então só me resta agradecer a cada um de vocês, tá bom? Desejo muito sucesso a cada um de vocês, um bom final de semana amanhã. E qualquer dúvida, o meu WhatsApp está sempre disponível. De manhã, de tarde, de noite. Seu Adão sabe, né, seu Adão? Que a gente só consegue se falar à noite. Então, um abraço para vocês e até amanhã. Boa noite, boa noite. Valeu, tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.